Ok, estamos de volta resolvendo então mais um bloco de 2 questões da prova da Unicamp, segunda fase, vestibular 2008, questões de história. Eu, professor Roger, então, resolvo agora as questões de número 3 e número 4. Vamos lá? A 3 diz assim, galera. Como defensor dos índios e denunciante das atrocidades dos conquistadores, Frei Bartolomé de las Casas desenvolveu a imagem da destruição das Índias, que era produto da preocupação do frade com o futuro da sociedade que se organizava naquele momento. A nova sociedade começava já distorcida, prenhe de desequilíbrios e de injustiças, carente dos mais elementares direitos. Com exceção de Las Casas, no século XVI, prevaleceu a visão otimista da conquista. Acreditava-se que a nova sociedade era inteiramente benéfica para os aborígenes, pois se partia da premissa de que a civilização europeia era superior à civilização americana. O importante era o resultado final, a propagação de valores cristãos e a organização de uma sociedade alicerçada nesses valores. Olha que texto forte, né? Mostra então pra gente como no século XVI a visão dominante era colonizar é mais do que bacana, mesmo que isso represente a mortandade, a destruição de uma cultura, de uma forma de pensar, mas se os europeus, né, se julgavam superiores, então aquilo que é inferior pode plenamente ser destruído sem nenhum problema, né? Então a gente pega a parte A da questão 3, ela pede assim pra gente. A partir do texto, identifique 2 visões opostas sobre a conquista da América presentes do século XVI. Essa é muito baba, quem leu o texto respondeu com o pé nas costas. Veja aqui nossa resolução. O texto aponta a visão da conquista como algo predatório e nocivo e coloca o Frei Bartolomeu de las Casas como única voz a defender esse ponto de vista sobre a colonização. Em contrapartida, o texto coloca a visão predominante nesse período de conquistas, em que a colonização é vista como missão civilizatória pelos seus idealizadores e entusiastas e, portanto, ela é benéfica aos conquistados, aos nativos, aos índios, como a gente chama genericamente. Ok? B. Cite 2 exemplos de mobilização política das populações indígenas na América Latina contemporânea. Por isso eu gosto das questões da Unicamp. Que inteligente. Os caras fazem uma discussão sobre a colonização, a crítica que foi formulada pelo Frei Bartolomé de las Casas, a visão predominante no período de conquistas, e aí na questão B, na parte B da questão 3, ele quer que a gente identifique os resultados disso. Quem é que tinha razão? O Frei Bartolomé ou a visão dominante? Aí, olha lá então a nossa resposta. Os 2 exemplos que elegemos que poderiam ser mencionados perfeitamente na sua resposta. No México, podemos citar o movimento zapatista, que é essencialmente indígena, herdeiro de uma tradição de lutas políticas encabeçadas por nativos e seus descendentes, e iniciada no contexto de emancipação política que viveu a América Latina como um todo, desde meados do século XIX. A Bolívia, recentemente, então está lá nosso primeiro exemplo, México, movimento zapatista. A Bolívia, nosso segundo exemplo, recentemente elegeu pela primeira vez em sua história um presidente da República descendente de índios. Sua vitória representou um grito de basta contra a minoria branca que sempre governou aquele país para a manutenção de seus privilégios, que, claro, remontam aos tempos de colonização, já que o modelo exploratório também deu a tônica da colonização espanhola na região andina, onde está localizada a Bolívia. Legal? Então tá aí nossos 2 exemplos da contemporaneidade, que evidentemente tem suas raízes históricas explicadas naquilo que se passou durante a colonização, ok? Então, muito bacana. Questão número 4. Em 1750, o governador do Rio de Janeiro, Conde de Bobadela, enviou uma carta ao rei de Portugal, Dom João V, na qual comentava a assinatura do Tratado de Madrid. Depois do Tratado de Tordesilhas, o Tratado de Madrid, sem dúvida, é o mais famoso, porque ele já dá as dimensões do que é o atual Brasil, apesar de, em 1750, quando ele foi assinado, não haver Brasil ainda. Ainda assim, sem contar a região do Acre e aquela região sul que permaneceu alvo de disputa, praticamente o Brasil é o mesmo de hoje em dia, da época do Tratado de Madrid. Olha o textinho que foi extraído da internet. No tratado, a nossa demarcação passa por
parte das missões jesuítas. E surpreende-me como os jesuítas tão poderosos na corte de Madrid não embaraçaram a conclusão deste tratado. Porém, pode ser que armem tantas dificuldades à execução do tratado que tenhamos barreira para muitos anos. Como me persuado, Sua Majestade determinará não seja evacuada a colônia do Sacramento enquanto não houverem sido evacuadas as áreas das missões. Tá falando do quê, galera? Olha que finalzinho massa, te deu a dica. A troca, Sacramento, 7 povos das missões. Vamos ver então? Quais as resoluções do Tratado de Madrid em relação às fronteiras coloniais? Resolução. O território português na América, a partir de 1750, ano da assinatura do Tratado de Madrid, fica bastante similar ao desenho atual do Brasil. Os territórios desbravados durante todos os anos de colonização, por influência dos bandeirantes, da criação da pecuária, que visava o abastecimento interno, e também, é claro, a ação dos jesuítas e suas missões, que sempre visavam, não é, proteger, bem entre aspas, os nativos, sobretudo dos bandeirantes, e, portanto, se instalavam em regiões bastante distantes do litoral. Assim, a gente sabe que se deu a interiorização da colônia, né? Famoso processo de interiorização da colônia. Então, passaram oficialmente ao controle português, graças ao princípio da uti possidetis, ou seja, posse útil a quem de fato ocupou e colonizou, a posse a quem é de direito, a quem de fato colonizou, a quem de fato ocupou. O grande empecilho foi a região da desembocadura do Rio da Prata, alvo de disputa entre espanhóis e portugueses. O acordo de 1750, o Tratado de Madrid, estabeleceu que Sacramento ficaria sob controle espanhol e os 7 povos das missões sob controle português. Ok? A B pergunta pra gente: quais as consequências do Tratado de Madrid para a atuação dos jesuítas na América Portuguesa? A nossa resolução diz o seguinte: houve, por parte dos jesuítas espanhóis, certa resistência em ceder 7 povos aos portugueses, de tal forma que isso possibilitou que o Marquês de Pombal, que era ministro já do rei Dom José I, expulsasse os jesuítas do território português na América, sob a alegação de que formariam um Estado dentro do Estado, criando assim problemas para o exercício central da autoridade real, ok? Muito bem, dessa forma então a gente encerra esse segundo bloco, daqui a pouco estou de volta.